Olá, shalom a todos, meu nome é Marcos Luiz, estou aqui para trazer uma pequena reflexão das Escrituras Sagradas. Eu gostaria de dar um nome para essa reflexão. A porta da sua casa permanece aberta. E qual é a porta da sua casa? A porta da sua casa é o arrependimento. Se o ser humano quiser, pode ultrapassar essa porta para realizar o ideal de santificação. E esse ideal é ser contrito, quebrantado e humilde de espírito. Observe o que o Eterno fala em Isaías, capítulo 57, verso 15. Ele diz assim: porque assim diz aquele que está nas alturas, em lugar excelso, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Eu habito em lugar alto e santo, mas estou junto com o humilde e desamparado, a fim de vivificar os espíritos desamparados, a fim de animar ou vivificar os corações humilhados. Então, observe que o Eterno está interessado em você. O Eterno está interessado na sua vida. O Eterno está interessado na sua humildade, no seu quebrantamento. O Eterno está interessado em que você retorne para Ele, em que você se arrependa, em que você se humilhe diante dEle, porque Ele vai te abençoar, Ele vai te restaurar. Yeshua, em Mateus, capítulo 5, nas bem-aventuranças, ele fala também sobre humildade, sobre o quebrantamento, sobre ser pobre de espírito. Ele diz: bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! Então o reino dos céus pertence àqueles que são humildes, aqueles que são quebrantados, aqueles que se humilham diante do Eterno. Não à toa, não por acaso, Jacó, ou Tiago, o apóstolo, ele disse: humilhai-vos debaixo da potente mão do Eterno, e ele vos exaltará. Há uma parábola que declara o seguinte: quando o Eterno vê um homem decidido a celebrar o dia da sua santificação, reúne suas legiões de anjos e lhes diz: vedes que não foi em vão que afligi esse homem, pois está arrependido dos seus pecados, restaurado e celebrando o dia da sua santificação. Aleluia! O que é o arrependimento? Em hebraico, esse termo, esse vocábulo é muito interessante. O termo é techuvá, que deriva da raiz shuv, que significa voltar-se ou retornar. Nós temos um exemplo em Bereshit, Gênesis, capítulo 31, verso 3, quando Jacó, está voltando para a sua casa, ou seja, ele ainda está ali na casa do seu sogro, com Labão, depois de muito tempo trabalhando ali na casa do seu sogro, e ele ouve uma palavra da parte do Eterno, que diz assim: disse o Eterno então a Jacó, volta, para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Então observe que aparece aqui a raiz da palavra techuvá. Volta para a casa de teus pais. Muito interessante essa história de Jacó tem um contexto muito bonito, muito profundo. O outro texto que aparece essa raiz está em Zacarias capítulo 1, verso 3, que diz assim: diz-lhe, eis o que diz o Eterno dos Exércitos,
voltai, chuvu, a mim, diz o Eterno dos Exércitos, e eu voltarei, ve'ashuv, a vós, diz o Eterno dos Exércitos. Aqui o Eterno está falando pela boca do profeta Zacarias, pedindo para que o seu povo se volte para ele, se volte para buscar a sua face, se volte em arrependimento, em techuvá, e ele se voltará também para o povo, nesse caso Israel. E essa palavra pode ser aplicada também para a sua vida, pode ser aplicada para você. O Eterno está falando com você, para que você volte, que você faça techuvá, que você busque a Ele de todo o coração. Porque o Eterno, Ele atende as pessoas que o buscam de todo o coração. Se você buscar o Eterno de todo o coração, você o encontrará. Aleluia. Em Ezequiel e Yehezkel 33:19, diz assim: e quando o ímpio se converter, o veshuv da sua impiedade e praticar a retidão e a justiça, por estas viverá. Portanto, chuva pode referir-se a voltar para algo, nesse caso, voltar-se para o Eterno, ou voltar-se de algo, ou seja, deixar alguma coisa, exemplo, deixar a transgressão. Há um conceito muito antigo do hebraico proto-sinaítico, dos primórdios da história do povo hebreu, que diz: chuve é apressar-se para a segurança da casa, do lar ou da tenda. Ou seja, fazer techuvá é voltar para a segurança da casa, segurança do lar, da tenda. A sua segurança está em se voltar para o Eterno. A sua segurança está em fazer techuvá, se arrepender e voltar-se para a sua casa, para o seu lugar de origem. Voltar-se para o seu Criador. Techuvá, portanto, é a volta para o lugar seguro. E o lugar seguro é o Eterno. Em Jeremias, Irmial, capítulo 18, verso 15, o Eterno diz: contudo o meu povo tem se esquecido de mim, queimando incenso aos inúteis. Fizeram-se tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por atalhos não aplainados. No texto acima, o Eterno se refere ao caminho, à trajetória que levaria Israel ao caminho de volta para casa. Infelizmente, Israel tomou atalhos e não se voltou para o seu Criador. Observe que o caminho do Eterno é aplanado e perfeito. Entretanto, o caminho da transgressão é representado por atalhos e, portanto, inadequado para nós. Em Jeremias, o mesmo profeta, no capítulo 6, no verso 16, o Eterno fala novamente: parai sobre os vossos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas qual era o bom caminho. Ele está perguntando. Caminhai nele, então alcançareis repouso para vós. Mas eles disseram: não caminharemos nele. Então, é importante refletir aqui. Esse texto foi escrito pelo menos 600 anos antes da Era Comum. Essas palavras foram ditas, declaradas. E se já eram antigas naquela época, se as veredas já eram antigas naquela época, imagine agora para nós na pós-modernidade. Não pode, portanto, se referir a novas revelações, a novos conceitos, mas sim um retorno ao Criador e à sua instrução, Torá, uma vez dada na eternidade e revelada nas Escrituras Sagradas. A mesma palavra que o Eterno deu na eternidade, deu para Adão, deu para Moshe, Moisés, para Abraão, deu para os profetas.
E Yeshua confirmou, consolidou, aprofundou as palavras do Eterno, as palavras do seu Pai. Isso é muito importante para nós. É importante que nós venhamos a considerar ou reconsiderar as veredas antigas, os mandamentos do Eterno, a palavra do Eterno na sua originalidade, no seu princípio, e não invenções humanas, e não filosofias humanas. Isso não vai transformar a sua vida. Isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é a Teshuvah, o retorno ao Criador e aos seus mandamentos. No Terrilim, no Salmos 27, verso 4, ele diz: uma coisa pedi ao Eterno e a buscarei, que possa morar na casa do Eterno todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Eterno e visitar seu santuário pela manhã. Davi, se referindo ao habitar na casa do Eterno, habitar em sua presença, habitar em segurança. Esse é o propósito do Eterno quando entregou a sua instrução, Torá, para a humanidade. Que nós pudéssemos ter instruções para vivermos em sua presença, assentados na sua mesa e em plena segurança. É importante que você volte para a sua casa. É importante que você reconsidere que o seu lar de origem está com as portas abertas. O seu Pai te espera, o seu Criador te espera. Pense, reflita na parábola do filho pródigo. Ele abandonou a casa do seu pai, ele pegou todos os seus bens e gastou de maneira imprópria, dissoluta. Entretanto, quando ele estava em apuros, ele lembrou-se do seu pai. E ele fez chuva. Ele, no seu coração, tomou uma decisão. Ele fez techuvá, ele se voltou. Ele disse: eu voltarei para a casa do meu pai. E direi ao meu pai: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado filho teu. Trata-me como um dos seus empregados. Entretanto, o pai não considerou aquela petição do seu filho, no sentido de que ele seria tratado como um empregado. Não, o Eterno, na pessoa daquele pai, o abraçou, trocou as suas vestes, pôs um anel no seu dedo, calçados nos seus pés, vestes limpas, uma túnica, e o recolheu de volta, o abraçou, o recebeu de volta na sua casa. E é isso que o Eterno quer fazer na sua vida. Reconsidere a sua casa, reconsidere o seu lar. A porta da sua casa permanece aberta. Que o Eterno te abençoe. Em nome de Yeshua. Amém.